Então, galera, vamos para a explicação da semana 3 do PET 6 de Educação Física do 8º ano do Ensino Fundamental. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, curta esse vídeo e compartilhe com todos os seus amigos. Se você já é inscrito, curta esse vídeo, nos ajude para que esse vídeo possa chegar a mais e mais pessoas. Então vamos para essa semana, da qual nós vamos estar falando sobre lutas e especificamente sobre o judô. Antes disso, nós temos aqui um texto, né? Esse texto que vai estar falando um pouquinho da história, né, do criador do judô, que vai ser esse senhor aqui da foto, onde vai mostrar que o judô é uma arte marcial esportiva, foi criada no Japão no ano de 1882 pelo professor Jigoro Kano. Ao criar essa arte marcial, Kano tinha como objetivo criar uma técnica de defesa pessoal, além de desenvolver o físico, espírito e mente. Então esse senhor, na época, quando ele cria, ele não pensava em realizar, né, criar um esporte, mas sim, né, o objetivo de criar uma técnica de defesa pessoal e desenvolver com isso, né, os aspectos físico, espiritual e mental. Essa arte marcial chegou no Brasil no ano de 1922, em pleno período da imigração japonesa no país. O judô foi incluído nas Olimpíadas no ano de 1972, após ter sido disputado no ano de 1964 em Tóquio, por ser o esporte mais popular do país, sede. Então, se a gente pode analisar, pouco mais de 82 para 22, nós temos aí 40 anos depois, né, dessa prática, né, da criação, que o judô foi chegar no Brasil e aí foi instituído dentro também das Olimpíadas 90 anos após a sua criação. Com esse trabalho, Jigoro Kano conseguiu criar uma modalidade que não se restringe a homens com vigor físico, se estendendo também a mulheres, crianças e idosos de qualquer altura e peso. Então essa prática ela é possível de realização para qualquer pessoa, né, independente da idade, gênero, enfim. Os princípios que inspiraram Jigoro Kano quando da idealização do judô foram os três principais, né? O princípio da máxima eficiência, o princípio da prosperidade e benefícios mútuos e o princípio da suavidade, que vai estar trazendo nessas características, né, dentro dessa prática do judô, né, como benefícios para aqueles que ali realizam. Nós temos aqui algumas questões que vão pedir para que você possa estar relacionando o termo à esquerda com a definição à direita, visando fortalecer o caráter filosófico da prática do judô e fazer com que os praticantes do judô crescessem como pessoas. O mestre Jigoro Kano idealizou um código moral baseado em 8 princípios básicos. Vamos lá a eles. O primeiro, cortesia. Você vai estar analisando esses termos, né, esses fundamentos básicos, e você vai estar relacionando, né, de acordo com a pesquisa que você realizar, os seus conhecimentos. Algum deles, por exemplo, você vai colocar cortesia, que está representado pelo número 1. E você vai estar analisando qual desses aqui que representa a definição mais próxima desse princípio, tá? Vamos supor que você falar, professor, cortesia vai ser o quê? Cortesia vai ser para ser educado no trato com os outros. Então a cortesia, o princípio da cortesia é voltado para esse fim. Aí você vai vir aqui colocar número 1. Coragem, vamos supor que coragem você vai colocar aí, professor, é para conviver harmoniosamente com os outros, que vai estar aqui. Você vai aqui colocar. Então você vai fazer essa avaliação de acordo com o seu conhecimento e com as suas pesquisas, você vai estar respondendo sobre esses princípios, ok? Nós temos aqui a atividade número 2, onde vai trazer um pequeno texto que vai falar um pouco sobre como é realizado o judô na prática. O judô é uma luta com duração de até 5 minutos, praticado sobre um tatame. O tatame é um espaço, né, onde vai estar realizando, que vai ser como um chão acolchoado, né, um solo acolchoado para poder possibilitar essa prática.
área que mede de 14 a 16 metros quadrados. É considerado o vencedor do confronto o praticante que conseguir aplicar o ippon, que é o objetivo do judô, é a pontuação máxima no judô, onde no momento que acontecer, a luta acaba. O ippon é quando você consegue fazer com que as costas do seu oponente vá direto ao solo. Caso nenhum dos lutadores conquiste o ippon, será considerado vencedor aquele que tiver mais vantagens, ou seja, tem outras pontuações anteriores ao ippon. Essa vantagem pode ser medida pela soma de outros golpes aplicados na tentativa de aplicar o ippon. Ou seja, durante essa luta, né, você vai estar procurando o ippon, mas em algum momento ali o adversário pode se defender, pode não permitir o ippon, mas ele vai acabar sendo penalizado por outras pontuações, que nós vamos ver. O koka, que é o golpe caracterizado por uma queda sentada no tatame. Então, na defesa, para não ocorrer o ippon, pode ser que você consegue esse koka, que aí no caso é quando você consegue com que ele caia sentado no tatame. Cada koka vale 1/4 de ponto. Então vamos supor que é 0,25 que vale. O Yuko é 1/3 de um ponto. Então aqui já o Yuko vale 3 vezes mais do que o koka. O Yuko se realiza quando o oponente cai de lado. Então, no caso aí você já consegue o 1/3 de ponto. Também ganha o Yuko se conseguir imobilizar o oponente por 10 a 14 segundos. Então, se você tem duas formas de realizar o Yuko, que é ou você fazer com que o oponente caia de lado, ou você conseguir fazer a imobilização por 10 a 14 segundos. O vazare vale meio ponto. 2 vazares vale um ippon e termina o combate logo após o segundo vazare. Um vazare é um ippon que não foi realizado com perfeição. Também ganha vazare se conseguir mobilizar o oponente por 15 a 19 segundos. Por exemplo, vamos supor que você está utilizando a imobilização e aí consegue realizar mais do que 14. Vamos supor que chegou em 14, até 14 você consegue o Yuko, mas se você conseguir mais do que esse tempo, né, 15 a 19 segundos, você já consegue o vazare. 2 vazares é o ippon no caso. E aí o vazare ele vai ser, gente, também avaliado pelo jurado, né, pelo juiz que tiver ali, como o ippon imperfeito, digamos assim, né, aquele movimento que você consegue fazer um movimento de ataque e por algum motivo não foi um ippon perfeito, as costas não caíram totalmente, ou o técnico, aliás, o juiz, ele vai ter as características para poder estar fazendo essa avaliação e aí possibilitar com que possa dar um vazare ou um ippon. Se não foi perfeito, é um vazare. E por fim, o ippon, nós temos que é um ponto completo, né, onde o nocaute do judô finaliza o combate no momento desse golpe. O ippon realiza-se quando o oponente cai com as costas no chão, ao término de um movimento perfeito, quando é finalizado por um estrangulamento ou chave de articulação, ou quando é imobilizado por 25 segundos. Além de você conseguir fazer com que você consegue o ippon através de deixar o oponente de costas, né, fazer com que as costas do oponente caiam ao solo, você também pode conseguir o ippon quando você finaliza por um estrangulamento ou chave de articulação, que aí no caso é um golpe de imobilização, onde até o adversário vai pedir para poder parar, né, por causa da gravidade que pode vir continuar, digamos assim, né? Você coloca esse estrangulamento ou chave de articulação, ou seja, uma das articulações do corpo, onde você faz um movimento que prende essa articulação determinada, e se ele não parar, você vai fazendo determinada força para que ele sinta dor, e aí se ele não parar, já aconteceu o caso até de atletas quebrarem o braço, né, a perna, dependendo do local onde aconteceu essa chave, né, que é essa pressão onde o atleta prende essa articulação ao extremo. Por isso que é importante o atleta que está sendo atacado saber a hora de parar. E você também pode conseguir o ippon quando você consegue mobilizar o seu adversário por 25 segundos, certo? Então, percebe que entre
vamos botar aqui, entre o Yukon, o Vasari e o Ippon, temos a questão da imobilização, mas o que vai diferir é o tempo que você vai conseguir essa imobilização. Se você conseguir imobilizar por 25 segundos ou mais, você consegue o Ippon. Diante disso, galera, nós temos aqui para vocês analisarem esses dois lutadores e dizer quem foi que venceu. Então você, diante do que nós discutimos, né, da pontuação que há dentro do judô, aqui nós temos lutador número 1. Esse lutador número 1 não conseguiu o Ippon direto, ele conseguiu imobilização de 12 segundos, mais um Vasari, mais uma queda sentada. Então você vai fazer, de acordo com a definição lá, vai fazer um somatório e dizer, né, quantos pontos que ele conseguiu. O lutador 2 a mesma coisa, ele conseguiu uma imobilização de 15 segundos e um cocar. E você vai colocar a mesma coisa, qual foi a pontuação dele. E diante dessa pontuação que você colocar à frente, você vai colocar quem foi o vencedor nessa linha, certo? Nessa linha aqui. Seguindo, nós vamos para a atividade número 3, onde vem falar: você sabia que todo judoca tem regras de conduta a seguir? Deve manter o seu judoque, né? Roupa para praticar o judô. A pronúncia, galera, pode não ser desse jeito, viu? Alguns falam judoki ou dojo, espaço para a prática da luta. Não, dojo é o espaço. Então você deve manter tanto a sua roupa, né, quando você está no judô, tanto a sua roupa quanto o dojo, que é o espaço de prática, sempre limpo e em ordem. É como se você pensasse em sua casa, né, no seu espaço. Você tem que ter esse controle. Precisa saber dobrar o seu judô e amarrar corretamente a faixa. Então você tem que ter essa preocupação, esse cuidado. Deve apresentar condições básicas de higiene pessoal. Precisa fazer a saudação ao entrar no dojo, ao seu mestre e ao companheiro de treinamento. Quando estiver no dojo, deve manter a sua roupa, né, arrumada e sentar-se descalço sobre os calcanhares ou com as pernas cruzadas enquanto aguarda o treinamento. Não pode treinar em outro dojo sem permissão. Então você tem que ter essa digamos que essa hierarquia, esse respeito com seu mestre. Precisa se ajoelhar ordenadamente à chegada do professor e ficar atento às suas orientações. Não pode sair durante as aulas, apenas em casos de muita necessidade e com permissão do professor. Baseado no que foi mostrado acima sobre os judocas, quais condutas você aluno deve seguir na escola e na sala de aula? Então, diante dessas recomendações aqui, você vai avaliar e vai dizer qual dessas que se enquadra perfeitamente, que devem ser utilizados quando você está na sala de aula ou na escola, ok? Então, galera, na número 4, nós vamos verificar o seguinte: há várias cores de faixa que simbolizam a graduação do judoca. O judoca tem uma graduação e para alcançá-la passa por vários exames, ou seja, passa por vários testes, né, exercícios que vão estar presentes na prática do judô. E esses testes vão avaliar o seu grau de eficiência no judô. Cada faixa tem uma cor que indica o nível do judoca. A ordem de graduação em faixas é decrescente, ou seja, de cima para baixo, e começa conhecida como Kyo. A partir da faixa preta, as graduações são chamadas de Dan e a ordem é crescente, ou seja, de baixo para cima, até o 10º Dan. Observe as imagens abaixo e responda a cor da faixa. Então você primeiro vai falar aqui, ó, letra A, 7º Kyo. Você vai analisar essa tabela e vai verificar aqui onde está essa colocação, digamos assim, quem é o 7º. A gente pode ver aqui, por exemplo, o 7º vai estar aqui, 7º Kyo. E você vai perguntar qual é a cor da faixa. Então, nesse quadradinho aqui, a cor da faixa vai ser cinza. Depois nós temos, aqui fala o 6º Dan. O 6º Dan vai ser, como eu disse, relacionado a uma graduação a partir da faixa preta. E aí, no caso, quando você, aqui fala para você avaliar quem está no 6º Dan, então quem for caracterizado com o 6º Dan, ele vai ter uma classificação
Vou botar aqui para mostrar para vocês o início aqui, essa classificação. Vai ter um nome, no caso, né? Que vai ser o Rokudan. Então vamos lá de novo. Então, sexto Dan, ele vai ser considerado como, tem uma formação aqui de Rokudan. E as cores que da qual pede na atividade vai ser faixa vermelha e branca. Então, a partir do sexto Dan, tem essa diferenciação. Mas percebe que é uma graduação assim. Então, vamos, diante dessa questão, nós vamos passar para a próxima. E aqui eu quero destacar bastante para vocês. Aqui eles trazem alguns movimentos que para vocês estarem realizando do judô em sua casa. Aqui eu tenho um alerta para vocês. Se você não tiver um tatame ou um espaço, um solo, né, um espaço aí seguro para essa prática, não realize, ok? Porque essa prática aqui, ela vai estar utilizando, como vocês percebem, contato direto com o solo. Claro, se a gente for analisar, tem alguns aqui, aliás, nenhum deles dá para poder realizar sem uma proteção adequada. Porque vai utilizar, igual fala aqui, né, no judô, onde fala que cair é uma constante no judô e na vida. E reguer-se também, o que explica o fato de a queda ser um dos aspectos mais importantes da arte marcial. Ou seja, até mostra como você treina para poder saber cair, né? Esse cair dentro do judô é técnico, que esse cair, digamos assim, é um cair que não te faz machucar, porque você está sob controle de toda a movimentação. Do ponto de vista técnico, é a primeira lição aprendida. É um fundamental saber cair, conhecer as técnicas necessárias para evitar lesões e ao ser projetado, pois só dessa maneira é possível se levantar para voltar à luta. Então, olha para vocês verem. Então, é fundamental saber cair e saber conhecer essas técnicas. Então, o que acontece? Primeiro ponto que eu levanto em relação a essa atividade número 5, e você pode até entrar em contato com o seu professor e verificar essa situação. Para os meus alunos, eu recomendo que não faça, por quê? Primeiro que tem que ter a orientação de um profissional, né, do mestre dentro dessa prática, lembrando que são técnicas que devem ser sabidas. E o espaço também, né, local onde for realizado, tem que ser seguro. Então não pode ser no chão, porque dependendo como você realizar esses movimentos, como é de queda, pode trazer algumas lesões, assim como o texto fala, certo? Então essa última questão você faça de acordo com o seu espaço, a forma como você tiver aí em sua casa, um espaço seguro e confortável para não trazer nenhum malefício para você, né? Para poder realizar o Shirokemi, o Zenbu Kaiten Ukemi, o Yoko Ukemi e o Mai Ukemi. Lembrando, né, sempre que atividades, exercícios que tenha a queda como fundamento principal, né, até para estar trabalhando como um aspecto na luta e na vida. O esquema dos movimentos para as quedas descrito no desenho acima é da direita para a esquerda, ou seja, começa de pé e termina no solo. Então essa aqui é uma recomendação se você for realizar. Experimente vivenciar as técnicas de queda do judô e conte-nos como foi. Monte e mostre, né, como eu disse, mostra essas técnicas e depois pede para que você possa estar realizando. Igual eu falei para vocês, entre em contato com o seu professor e verifique. Se você tiver condições de realizar, confiança para realizar essas técnicas, beleza. Se você não tiver, entre em contato com o seu professor e fale a situação. Tenho certeza que ele vai compreender, ok? Então, galera, por hoje é só. Agradeço a você que assistiu essa videoaula até agora. Se por acaso você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, não deixe de curtir e compartilhar com seus amigos. Forte abraço e até a próxima!